Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Otero e este é o canal A Tribo de Dan. Você está na classe dos professores. Aqui nós fazemos um resumo, uma reflexão a respeito da lição da Escola Sabatina, estudando a Bíblia com o tema proposto pela lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina, para quem não sabe, é um programa de estudos da Bíblia que a Igreja Adventista faz com uma proposta temática de 3 em 3 meses. Então, a cada 3 meses, o tema que está sendo estudado da Bíblia muda. Às vezes é um livro, às vezes é um tema, salvação, volta de Cristo, ou outro tema relacionado à Bíblia. Este trimestre, esses 3 meses, nós estamos estudando os livros de Filipenses e o livro de Colossenses, duas cartas de Paulo escritas na prisão, duas cartas em que ele escreveu enquanto estava preso, duas cartas importantes de Paulo, que a gente tem preciosas lições sobre a salvação, sobre a atuação de Cristo, sobre a pessoa de Cristo, e nós já falamos um pouquinho sobre a pessoa de Cristo, e nós vamos continuar aí apresentando esses importantes aspectos da Bíblia através da carta de Filipenses e a carta de Colossenses. Amigos, se você quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas, você deve inscrever-se no canal, curtir, comentar e compartilhar as informações que estão aqui colocadas. E para a gente começar, eu quero chamar a atenção para a sexta lição desse trimestre. Estamos chegando na metade aí dos nossos estudos. Nós temos 13 temas propostos e aí nós estamos chegando na metade dos estudos até a próxima lição da Escola Sabatina, né? E a lição tem como tema dessa semana, né? Teve como tema confiança somente em Cristo. A palavra Cristo, que quer dizer Messias, e a palavra Messias é a palavra hebraica para ungido, né? Confiança somente no ungido de Deus. Isso aqui é a base, uma das bases, um dos pilares da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante tem 5 pilares que nós chamamos de 5 solas: sola Escritura, solus Christo, solos Deo Gloria, sola Gratia, sola Fide, né? Somente a palavra, somente Cristo, somente glória a Deus, somente a graça e somente a fé. Então, o solos Cristo é a indicação de que somente pela atuação de Cristo é que nós temos a salvação. Isso aqui é importantíssimo. Somente pela atuação de Cristo nós temos a salvação. E o texto que nós vamos refletir essa semana está em Filipenses, capítulo 3, verso 1 até o verso 16. Então, nós vamos em lições de escola sabatina, em que nós discutimos livros, fica mais fácil você se apegar muito mais ao texto que está sendo discutido do que aos comentários da lição, porque você tem que estar analisando um texto. Então, mais importante do que até os comentários que a lição propõe é a análise do texto que você está estudando. Nas lições temáticas, você pode sim se apegar ao texto, você deve se apegar ao texto, mas os comentários da lição normalmente fazem um link entre um texto e outro, né? Esse aqui, o próprio texto está englobado, está fechado, né? Então você não precisa de links que liguem um texto ao outro. E em Filipenses capítulo 3, verso 1, está escrito assim: quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é uma segurança para vocês. Então, são 2 pontos diferentes aqui, né? Primeiro, alegrar-se no Senhor.
as expectativas da nossa vida, muitas vezes, ou a expectativa da alegria na nossa vida, muitas vezes são colocadas em questões que não estão referentes ao céu, à eternidade, àquilo que Cristo nos oferece. As nossas expectativas, as nossas esperanças, as nossas alegrias, muitas vezes são colocadas nas coisas terrenas. Eu vou ser feliz se eu tiver uma casa melhor, se eu tiver um carro melhor, eu vou ser feliz se eu me relacionar com alguém. Tem gente que acha que a chave da felicidade é ter um grande romance, é viver um grande amor. Se eu não puder namorar, se eu não puder casar com aquela pessoa, eu não serei feliz. Quantas vezes eu já ouvi filhos falarem para pais que tinham reservas quanto ao namorado ou à namorada do filho, e, é, esse filho vira para os pais e fala: Você não quer a minha felicidade? Aliás, esse é um ponto, estou me detendo um pouquinho mais nesse ponto, porque normalmente as pessoas colocam a felicidade aí, a maior parte das pessoas coloca a felicidade aí. Essa é a desculpa usada para ir contra a palavra de Deus no que se refere a relacionamentos em todos os aspectos, nos relacionamentos que a Bíblia diz que são pecaminosos, tanto relacionamentos que são aceitos pela sociedade, quanto relacionamentos que não são aceitos pela sociedade, mas que para a Bíblia são pecaminosos. Essa é a desculpa. Vocês não querem que eu seja feliz. Vocês não querem que eu viva a felicidade. Eu só posso ter a felicidade se eu viver este tipo de relacionamento que é contrário à Bíblia. Então, meus amigos, colocar a felicidade nas coisas do mundo, nas coisas que são do mundo. Eu coloco a felicidade no dinheiro, eu coloco a felicidade nas coisas, eu coloco a felicidade nas pessoas, né? A única felicidade que realmente é duradoura, é eterna, é para sempre, porque todas essas aí passam. Quando eu não tiver carro, eu deixo de ser feliz. Quando eu não tiver casa, eu deixo de ser feliz. Quando o relacionamento acaba, e relacionamentos acabam, as estatísticas dizem que relacionamentos acabam hoje em dia muito mais do que antigamente, né? As coisas vão. A crise de 29 está aí para provar que as coisas acabam. A crise de 2008 está aí para provar que as coisas acabam. A crise de 2016, especificamente no Brasil, está aí para provar que as coisas acabam. Que pessoas que tinham muitos recursos, tinham muito dinheiro, foram à falência, perderam tudo, né? E o Brasil se avizinha a uma crise econômica onde muita gente vai perder muita coisa. Então, as crises elas vêm e tiram o nosso patrimônio, o nosso dinheiro, a nossa vida que estava estável, é abalada, é estruturada, e relacionamentos acabam. As estatísticas estão aí para mostrar que os casamentos cada vez mais têm se desmanchado, os relacionamentos não têm sido duradouros, eles têm se deteriorado, a falta de compromisso que o ser humano tem desenvolvido tem sido muito grande, ao ponto de eles preferirem relacionamentos curtos e não estáveis do que preferirem algo que tenha maior comprometimento. Então a felicidade não está aí, a felicidade está em Cristo. Cristo nos oferece felicidade verdadeira e eterna. Nós nos movemos e existimos por causa de Cristo. Tudo o que há, tudo o que tem é em Cristo Jesus. E esse é um ponto que é importante você, meu amigo, entender. Nada do que existe para além de Cristo. Além de Cristo, que eu quero dizer, existe fora de sua vontade, fora do seu querer, fora da sua intencionalidade. Cristo, as coisas existem por causa de Cristo, para Cristo e em Cristo. Então, assim, o que traz significado, e eu acho que a felicidade tem muito a ver com o significado da nossa vida, tem uma coerência com o propósito da nossa criação e o significado, ou o porquê nós estamos aqui,
Eu acho que é a chave, porque eu posso, como diz ali o Hamlet, né? Eu posso ser livre numa casca de nós se eu tiver consciência de quem eu sou, por que estou aqui e onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos. E tudo isso está relacionado a Cristo. Eu sou aquilo que Cristo me faz. Eu estou aqui para aquilo que Cristo quer que eu esteja. E eu vou para onde Cristo me mandar. Esses são os pontos. E quando a gente chega nisso, nós entendemos que a nossa vida pode não é que a nossa vida não vai ter dissabores, não é que a nossa vida não vai ter dificuldades, pelo contrário, Cristo fala: no mundo tereis aflições. A Bíblia nunca escondeu, né, que os cristãos passariam por perseguições, rejeições e até a morte. Nós seríamos levados a tribunais, nós seríamos executados. A Bíblia nunca escondeu isso. Quem fala que você vai ter vida boa se você se tornar cristão está mentindo. Entretanto, a sua paz com Deus, a sua não é paz interior, é paz com Deus. A sua certeza de que o propósito para a sua vida foi alcançado, isso traz muito mais alegria, muito mais significado. Bom, a segunda parte é referente a um estilo literário próprio do hebreu, que é a repetição. E isso aqui tem a ver com a questão, nem todos tinham acesso a livros. Então, os hebreus entendendo isso, eles entendem que é mais fácil você fazer com que a pessoa grave a informação, retenha a informação, quando você repete essa informação muitas vezes, e também a própria forma de estruturar um texto dos hebreus, que a repetição aponta para o leitor qual é a estrutura do texto. E aí, em algum momento, eu posso fazer um vídeo falando como eu leio a minha Bíblia e mostrando essas questões de estrutura do texto e como essa repetição apresenta para a gente a estrutura do texto. E a estrutura do texto indica o ponto que o autor quer, de alguma maneira, enfatizar. Então, a repetição era muito importante na antiguidade. É uma coisa que nós aprendemos que é chata, que deve ser evitada, mas na antiguidade ela era muito importante. Então, quando você repete uma questão, um ponto, um assunto, é porque para você essa informação é valiosa. E a Bíblia repete muitas vezes a mesma questão, porque essa questão é fundamental para a salvação, né? E ele vai no verso 2 falando assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão. Então, a Bíblia alerta e Jesus nos alerta sobre o joio no meio do trigo. São os falsos cristãos no meio dos cristãos, os falsos filhos de Deus no meio daqueles que são filhos de Deus. E eles vão com esse povo, eles vão junto dos filhos de Deus até o fim. Entre esses, nós teremos, de fato, líderes que são falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas que dizem que vieram em nome de Deus e não vieram. Existiam mais de 400 falsos profetas incitando Acabe a ir à guerra, mas ele iria à guerra para morrer. Só um profeta trouxe a mensagem de Deus e explicou para Acabe que ele iria morrer. Então, e todos eles se diziam vir em nome de Deus. Josafá, que era aliado de Acabe, Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel, né? Josafá, que reconhece nos profetas o falso profeta. Acabe é ludibriado, é enganado, mas Acabe também não quer ouvir o verdadeiro profeta. Enfim, isso sempre existiu e existirá até o fim. E nós temos que pedir a sabedoria do Espírito para discernir os ensinamentos. Provar de tudo, como diz a Bíblia, não é experimentar todas as experiências, todos os pecados, tudo. Não, provar de tudo é ouvir
todas as pessoas que dizem ter uma mensagem bíblica, mas reter o que é bom é conseguir separar quem é o verdadeiro mestre, verdadeiro a pessoa que foi verdadeiramente enviada por Deus para ensinar, e daquele que não foi. E aí você retém o que é bom. Você fica com o verdadeiro mestre, né? E aí ele fala, cuidado com da falsa circuncisão. A falsa circuncisão não aqui neste ponto não tem a ver com quem foi circuncidado de fato e quem não foi circuncidado. É porque algumas pessoas usavam a circuncisão como um status, porque em Atos 15 foi decidido que não era obrigatório para ser cristão ser circuncidado. Só que aí você eliminou o problema da circuncisão, da necessidade da circuncisão, mas criou um problema que não sei nem se foi resolvido ao longo dos anos, que é o problema de ter duas castas de crentes. Uma, os circuncidados, que se consideravam mais santos, não todos, mas alguns se consideravam, e os não circuncidados, vocês são menos. E entre os circuncidados, incitavam ainda aqueles que não eram a serem, como se fosse uma obrigatoriedade para a salvação. Nós temos várias falsas circuncisões hoje, pessoas que colocam ações humanas como elementos para a salvação. Nada do que você pode fazer faz você salvo. Eu estou falando aqui para a internet e às vezes usar questões que estão relacionadas à minha denominação pode fazer com que alguns não compreendam. Mas tem gente que acha que para você ser salvo, você tem que ser vegetariano. Tem gente que acha que para você ser salvo, você tem que não consumir, vamos dizer, café. Tem gente que acha que para você ser salvo, você não pode determinadas coisas. E você tem que fazer, não, para você ser salvo, você precisa ser de Cristo Jesus. É isso. Para você ser salvo, você precisa ser de Cristo Jesus. Tá? O que nós fazemos e que nós achamos que devemos fazer não é para a salvação. O que nós achamos que devemos fazer e que nós fazemos é para agradar o nosso Deus em resposta a uma salvação já obtida, já concedida por Ele. Se eu amo os meus pais, eu obedeço os meus pais, não por medo de castigo, nem porque eu vou ter recompensa. Já comentei isso no outro vídeo. Mas eu faço o que faço por causa do meu amor por eles, porque eu não quero entristecê-los e quero alegrá-los. O que eu faço é por Cristo, porque eu quero, de alguma forma, mesmo de forma imperfeita, porque eu sou falho, tentar alegrar o meu Cristo e não entristecê-lo, tá bom? E aí ele continua, mas aqui, de novo, aqui ele está falando muito mais de uma questão interna do que uma questão externa. Ele está usando a circuncisão como um elemento que está acontecendo ali na hora, naquele momento, uma discussão que está acontecendo naquele momento, mas ele também está usando como uma metáfora, porque ele continua, porque nós é que somos da circuncisão, ele está falando para um povo que não é circuncidado. Então a circuncisão que ele está falando é uma circuncisão metafórica, aqueles que realmente fazem o que Cristo pede deles, exige deles. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que gloriamos em Cristo, que nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Ou seja, os que são da verdadeira circuncisão, eles não estão relacionados a atos externos. Esses atos externos são reflexo. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Não é que não existam atos externos quando você é salvo. É lógico, quantas vezes Jesus curou e falou, vai e não peques mais. Mas o ato de não pecar novamente era um resultado de uma transformação interna. Então ele fala assim, olha, nós que somos da verdadeira circuncisão,
que não é uma circuncisão na carne, mas é uma circuncisão interna, tirando de nós, arrancando do nosso coração tudo aquilo que nos separa de Cristo. Nós que confiamos em Deus e no Espírito e gloriamos em Cristo Jesus, nós é que não confiamos nas nossas ações, mas confiamos naquilo que Deus faz por nós. Ok? É verdade que eu também poderia confiar na carne. E aqui Paulo vai falar assim: eu teria tudo para usar esse argumento. Porque tudo que essas pessoas que dizem ser de Deus, tudo eu faço. Então, veja, o problema não é, olha só, você que aqui tem um outro extremo, né? Você que está em Cristo, você não deve fazer nada disso que esse povo fala. Não, Paulo fala, eu faço tudo isso que esse povo está falando. Eu poderia confiar na minha carne, mas eu não faço porque eu quero obter alguma coisa. Eu faço porque eu já obtive. É uma resposta, mas essa resposta deve ser dada. Essa resposta deve ser dada, não para ter a salvação, mas para falar, eu aceito essa salvação. Ok? Ele fala assim, ó, eu poderia, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era fariseu, ou seja, um profundo guardador da lei. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, eu era adversário daqueles que eu considerava inimigos de Deus. Quanto à justiça, irrepreensível. Ninguém poderia levar Paulo a um tribunal e dizer que ele estava errado diante da lei de Deus. Ninguém. Só que, olha só, tudo isso que eu poderia usar para oprimir, para controlar, para manipular, ele fala, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, todo o poder que Paulo tinha, ao ser quem era, ao praticar o que praticava, ele abre mão. Ele fala assim, amigos, eu faço tudo isso. Eu sou circuncidado, sou de Israel, sou benjamita, guardo a lei. Quem acha que Paulo não guardava a lei, está errado. Paulo guarda a lei. Quanto à lei, fariseu, extremamente guardador da lei. E ele não está falando aqui de tempos passados, ele está falando de agora. Guarda a lei. Eu sou tudo isso. Mas para mim tudo isso é perda por causa de Cristo. Né? O verso 8. Na verdade, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar Cristo. Amigão, tem gente vendendo a sua salvação por causa dos seus desejos mais simplórios. E não existe nada. Você poderia ser dono do mundo. Cristo fala: do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação, a minha alma. Amigo, se ganhar o mundo, ser a pessoa mais poderosa do mundo, não vale a pena ser, se você for perder o céu, imagine trocar o mundo por um capricho, por um prazer, por qualquer coisa desse tipo. Não. Nada no mundo vale a sua ausência no céu. Vou repetir essa frase. Nada no mundo vale a sua ausência no céu. Nem mesmo a sua própria vida. Se você tiver que perder a sua vida, mas garantir que você vai estar no céu, não sair de Cristo. O que garante você estar no céu? É não sair de Cristo. Se eu
se eu mantiver a minha vida e para manter a minha vida eu vou ter que sair de Cristo, não vale a pena manter a minha vida. Olha o nível. O céu vale mais do que a minha própria vida. Se ele vale mais do que a sua própria vida, ele vale mais do que um prazer. Ele vale mais do que uma vantagem financeira. Ele vale mais do que um capricho que ofende a lei de Deus. Vale mais. Não é porque essas coisas te dão a salvação, mas é porque ou te tiram a salvação, mas é porque essas coisas podem te tirar de Cristo. E não vale a pena estar fora de Cristo. E aí ele vai continuar, né? Verso 9. E ser achado nele não tem justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mantida em Cristo. A justiça vem de Cristo. A justiça procede de Deus, baseada na fé. Não existe nada que você vai fazer, isso não quer dizer que você não deva fazer, mas nós não fazemos para ser salvo. Mas não existe nada que você vai fazer que te garante a justiça. Aliás, por mais que você tente alcançar a justiça, você não alcançará a justiça. Quem alcançou a justiça foi Cristo Jesus na cruz. Ele é que te dá a justiça. Mas, Senhor, eu guardo a lei. Lembra lá do jovem rico? Eu guardei a lei, fiz tudo. Tal. E Jesus, olha, amigão, desde criancinha, ainda não é o suficiente. Porque nunca será. E aí os discípulos, é interessante nessa palavra, nessa passagem, porque os discípulos, eles falam para Jesus, ora, se é tão difícil alcançar a salvação, quem será salvo? E Jesus fala assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele não está falando de milagre, ele está falando de um milagre específico, a conversão. Mas a conversão não é possível para homens, é possível para Deus. A salvação não é possível para homens, é possível para Deus. Então, aquele garoto precisava entender que não era ele que seria salvo por suas próprias obras, mas ele precisava entender que todas as obras dele eram insuficientes e ele seria salvo através da ação divina de Deus. A justiça, todas as nossas obras em prol da justiça são insuficientes. Nós somos salvos pela ação divina de Deus. E toda vez que você tenta ser salvo pelas obras, você vai descobrir que ainda falta alguma coisa. Você vai descobrir que ainda falta outra coisa. E você vai descobrir que ainda falta, que ainda falta, que ainda falta. E você vai entender que não tem como você ser salvo pelas suas obras. Não tem como você alcançar a justiça por suas obras, apenas por sua fé na ação de Cristo na cruz, que a ação dele na cruz, qual é a fé? Que a ação de Cristo na cruz é suficiente para te salvar. Verso 10. O que quero é conhecer Cristo e poder da sua ressurreição, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, aqui eu vou fazer um parêntese na questão da morte. No capítulo 1, nós comentamos que de Paulo viver para ele é Cristo e morrer para ele é lucro, porque na morte ele encontraria Cristo. E alguns interpretam esse tipo de texto como se ele encontrasse Cristo imediatamente após a morte. O problema vem aqui no capítulo 3, mesmo livro, pelo mesmo autor. Ele coloca aqui que ele quer conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Então ele liga o conhecer a Cristo à ressurreição. Está ligando o conhecer a Cristo à ressurreição. E a ressurreição, o próprio Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ocorrerá quando Cristo voltar. Então, ele não tem entendimento de que ele vai conhecer Cristo assim que ele morre, mas quando ele for ressuscitado. Ninguém tem dúvidas de que Paulo está morto e que ele ainda não foi ressuscitado. Portanto, aqui no próprio livro
de Filipenses, onde alguns usam o texto de que ele morreria e já conheceria Cristo, ele fala que o conhecer a Cristo está vinculado, está relacionado à ressurreição, e em 1 Timóteo capítulo 4 ele fala que a ressurreição vai acontecer quando Cristo voltar. E ele, para algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Então Paulo tem a certeza, não faz sentido, amigos, desculpa, vamos aqui trabalhar um pouquinho da lógica, mas não faz sentido eu morrer, já estar em Cristo, já estar com Cristo, já estar lá no céu, e aí ser ressuscitado se eu já estou com ele. Não faz sentido. A questão é, se eu necessito ressuscitar, se eu preciso ressuscitar, é porque na morte eu ainda não encontrei a vida. Ah, mas é estranho, né? A morte. É porque alguns pensam que existe uma vida após a morte. A vida após a morte existe quando você é ressuscitado. Se você não é ressuscitado, você não tem vida. Você não existe. Você está no estado anterior à sua concepção. A única coisa que sobra de você enquanto você está morto é a lembrança que as pessoas têm de você. Você existe quando você está vivo. Mas para os salvos em Cristo, a morte é só um hiato entre a sua experiência de conhecer a Deus e a sua segunda experiência na ressurreição de viver com Deus. E você vai viver com Deus. Para Paulo, ele sabia. Esses 2000 anos praticamente que passaram entre a morte de Paulo e a ressurreição, se Cristo voltasse hoje, a ressurreição, para ele seria nada, porque ele não tem consciência de nada. Assim como os milhares de anos que passaram antes da nossa existência, para nós é como se fosse nada. Entendeu? Então, quando ele abrir os olhos novamente, ele vai ver Cristo. E essa é a nossa grande esperança em relação à morte. Que mesmo que a gente venha a morrer, quando abrimos os olhos novamente, veremos o nosso Salvador. Amigos, continuando aqui o nosso estudo, no capítulo 3, no verso 12, está escrito assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo. Ou seja, Cristo nos conquistou e agora ele está buscando aquilo para o que Cristo conquistou. Irmãos, quanto a mim, não julgo ter alcançado, ou seja, mesmo ele sendo Paulo, fazendo tudo que ele faz, ele não julga ter, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, aqui, amigos, só para a gente concluir a nossa reflexão, tem muita gente que vive do passado. E olha que eu sou professor de história, mas eu não vivo preso ao passado. O passado me dá experiências que fazem com que o meu presente eu tenha reações diferentes, mas eu não vivo preso ao passado. Eu não vivo preso aos problemas, às dificuldades, aos meus erros do passado. Quantas pessoas acham que todo sofrimento que elas passam advém de falhas passadas e que ela não se perdoa, mas Cristo já perdoou. Por isso que Jesus disse que veio trazer um jugo suave, porque quando você conhece a Cristo, toda
pressão do pecado que está sobre você é retirada. Tudo aquilo que faz com que você se sinta indigno, tudo aquilo que faz com que... E você é, de fato, indigno, mas na dignidade de Cristo Jesus, você entende, você recebe os méritos de Jesus e não os seus méritos. E aí você sofre hoje não por causa dos seus pecados passados. Você sofre hoje porque esse mundo é mau, mas esse mundo mau vai acabar. Cristo vai voltar e vai entregar aquilo que você não merece, mas que ele conquistou para você. Então, Paulo, que tinha tudo para viver de passado, poxa, persegui a igreja, matei, ou comandei o apedrejamento de Estevão. Paulo, que tinha tudo para viver do passado, ele fala assim: amigos, eu errei no passado, eu falhei no passado, mas Cristo me resgatou. E como Cristo me resgatou, eu não vivo mais por eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não vivo mais do passado. Eu vivo a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu vivo para aquilo que Cristo me chamou. Eu vivo por Ele e para Ele. O passado ficou para trás. Agora você deve viver para o futuro em Jesus Cristo. Aprenda com os erros do passado. Aprenda com as lições do passado. Aprenda com o que aconteceu. Mas não viva preso por isso. Porque Cristo te libertou de todo o pecado. Porque Cristo te libertou do passado que te aprisiona. Você agora vive não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E que a sua vida reflita, de agora em diante, esses méritos que ele conquistou para você. E que Deus te abençoe.